Vamos lá. Estava aqui a falar que a nível dos equipamentos nós temos aqui um switch. Okay? Temos aqui um switch, vou dar aqui um zoom, que é para nós podermos ver um pouco sobre esse equipamento. Um switch tem aqui 24 portas e essas portas geralmente nós usamos como portas de acesso, ou seja, portas que vão ser interligadas em nossos computadores. Okay? Então todas essas portas aqui podem ser usadas para conexão a computadores, com exceção talvez de uma que pode estar a receber o sinal através de um roteador ou através de um outro switch, que representa aí uma topologia hierárquica dos nossos equipamentos. Okay? Então nós podemos usar aqui mais ou menos 23 portas para conectar os nossos computadores e uma porta para receber esse sinal. Okay? Então esse aqui é o nosso switch a nível de hardware, e para quem já viu no ambiente físico já sabe comparar aqui com o que nós temos aqui na nossa topologia. E no switch eu vou conectar aqui os meus computadores. Então eu preciso arrastar aqui computadores para o meu ambiente de trabalho. Okay? Então vou arrastar aqui, vem End Devices, ok? Não sei se conseguem ver perfeitamente a minha tela. Vem aqui End Devices, e aqui em End Devices eu tenho vários dispositivos finais, vários dispositivos que usam serviços de rede, desde os desktops, os laptops, servidores, impressoras, telefone IP, televisores e por aí vai. Então eu vou arrastar aqui um exemplo de um computador, vou arrastar outro, ok? Aqui. E vou arrastar talvez mais um, sim? E vou fazer a conexão com o meu switch. Então clico aqui em cablagens, conexões, seleciono um cabo direto, tratando-se de equipamentos diferentes, um switch para um computador, então eu preciso usar aqui um cabo direto. Então clico no cabo, seleciono a porta, clico no computador e neste momento eu preciso conectar na porta Fast Ethernet 0. Então fiz aqui a conexão, vou selecionar novamente o cabo, vou selecionar a porta no switch depois de clicá-lo e vou conectar no segundo computador na Fast Ethernet 0. E vou fazer o mesmo para o terceiro. Ok? Clico aqui, seleciono o computador e faço aqui a conexão. Pronto, eu já montei aqui a minha topologia. Eu quero levar-vos a uma janela. Essa janela aí é uma janela bastante interessante aqui no nosso Cisco. Ok? É uma janela que mostra um bastidor com essas conexões já feitas. Okay? Ele vai mostrar um rack, um armário de telecomunicações aqui mesmo no nosso ambiente virtual, no nosso ambiente de configuração. Vai mostrar aqui um ambiente de um bastidor. Então conseguem ver aqui que está escrito Logical. Então nós podemos alterar. Lá no fundo tem um armário, um ícone em forma de um armário. Então eu vou clicar aqui. Essa aqui vai representar o formato físico. Eu tenho aqui desde o mapa da rede WAN, ok, até o meu closet. O meu closet é o meu armário de telecomunicações. Então eu vou colocar aqui em Working Closet e é onde ver aqui um bastidor já com as conexões feitas. Okay? Eu tenho aqui em cima o mesmo ícone do roteador que eu vos apresentei lá, com a nova placa serial, ou a placa WIC 2T que nós montamos. Okay? Então este aqui é o meu roteador e este aqui é o meu switch. São esses dois equipamentos que eu tenho lá no meu cenário. É claro que os computadores não aparecem aqui por uma razão. Os computadores não aparecem porque não ficam afixados no nosso bastidor. Eles estão em um outro ambiente. Chamamos geralmente esse ambiente de trabalho, ou workstation. É onde ficam os nossos clientes, aqueles que recebem os serviços prestados pelos nossos computadores, pelos nossos servidores. Ok?
Ficaram para trás. Ficaram para trás alguns gajos, olha agora que estão. Ficaram para trás? Opa. Estou dizendo alguns gajos que ficaram atrás. Ok. Estou aqui a receber a indicação da minha equipa que há bastante pessoas que ficaram para trás. Eu vou voltar aqui no meu ambiente Cisco. Eu espero que vocês tenham já montado o cenário aqui. Ok? Eu espero que vocês tenham montado aqui o cenário da nossa topologia. Se não tiverem montado aí, por favor, deixem alguns comentários que vamos estar aqui esclarecer de forma rápida. Okay? Tem aqui o Kevin Sixpence que diz que ficou atrás. Opa. O Soares ficou atrás. A Aníbal Batola ficou para trás também. Ok? Mas ok, vamos lá refazer esse cenário aqui. Vamos refazer esse cenário. Eu vou remover aqui a cablagem. Em primeiro lugar, vou remover a cablagem. Tenho aqui esses pequenos ícones. Tenho dentro desses ícones aqui o X que aparece aqui. Então eu vou clicar no X, vou apontar no cabo, vou remover. Clico para remover. Ok? Clico aqui para remover. Eu vou fazer novamente as conexões. Se eu quiser me desfazer desse X aqui que aparece, eu posso simplesmente clicar neste retângulo com bordas tracejadas e com um ponteiro de mouse aí, ok? Então simplesmente vou fazer aqui as conexões. Vejam só, pego aqui o cabo direto, que é o cabo UTP par trançado. Vou fazer aqui a conexão no meu roteador na porta Fast Ethernet 0/0. E no switch, vou fazer aqui a conexão na Fast Ethernet 0/1. Ou pode ser na Fast Ethernet 0/24. Isso depende muito mais do administrador dessa rede. Okay? Clico no switch. Volto a fazer a conexão com o switch e os computadores. Então eu posso selecionar aqui a nível do switch qualquer porta e vou fazer aqui a conexão com o meu primeiro computador. É só clicar no ícone do computador e selecionar a porta Fast Ethernet. É só clico novamente no cabo, clico no ícone do switch, seleciono a porta, conecto ela no meu computador. É só clicar no ícone do computador e conectar na porta Fast Ethernet 0. Okay? Vou fazer o mesmo para o terceiro computador. Clico no ícone, seleciono a porta do switch e clico no computador. Seleciono também a porta Fast Ethernet. Desta forma. Então monto aqui o meu cenário. Okay? Monto aqui no meu cenário. Eu espero que tenham aí conseguido montar esse cenário. Okay? Se não tiverem, tentem ensaiar um pouco mais. Nós só vamos configurar aqui o nosso roteador e vamos entender um pouco sobre o endereçamento IP aqui. Okay? Então eu vou clicar aqui. Eu só estava a mostrar-vos no ambiente físico, no ambiente real, como é que seria. Então tem aqui o Physical Workspace. Então clico aqui e estava aqui a mostrar-vos este bastidor, okay? Com as conexões todas feitas. Temos aqui os cabos conectados já no nosso switch. Esse ambiente verde que vocês conseguem ver, essa tonalidade verde é a representação dos cabos UTP. Okay? Então vem aqui o nome do equipamento, que é o switch, e vem aqui o nome do equipamento acima do switch, que é o nosso roteador. E vejam só algo interessante, eu conectei o cabo na interface Fast Ethernet 0/0 do meu roteador. Então é nessa interface que eu faço a conexão, beleza? Então este é o cenário físico. E veja que aqui nós podemos também manipular certas coisas. Eu posso clicar no roteador, veja só, vejo aqui o ícone, vejo também as portas disponíveis aqui no meu roteador. Vou só ampliar um pouco a minha janela. Vejo aqui as portas disponíveis no meu roteador, desde as Fast Ethernet 0/0 até as portas seriais, ok? E aqui embaixo eu tenho um espaço de linha de comando, mas eu não vou configurar a partir daqui. Eu, para configurar o meu roteador, vou até a CLI. Está aqui escrito no menu dessa nossa janela aí o termo CLI, que significa
Command Line Interface, ok? Então aqui eu clico em CLI, ok? Então ele me mostra aqui essa informação de inicialização do nosso sistema, e essa informação que vocês conseguem ver aí geralmente representa, na verdade, a inicialização do nosso sistema operativo, o boot do nosso sistema operativo lá no nosso roteador, ok? Então a partir desse momento essa responsabilidade de exibição dessa informação aqui está incumbida na memória ROM, que é a memória apenas de leitura, okay? Para quem acompanhou a aula, o primeiro dia de aula e o resumo de hoje, viu muito bem que a memória ROM é responsável pela exibição de informação de inicialização do nosso sistema operativo, okay? Então aqui vem o System Diálogo, né? Em algum momento ele exibe essa informação aqui, no qual ele pergunta se tu queres inicializar a configuração do seu roteador através de diálogo ou configuração por diálogo. Geralmente o que acontece aqui em configuração por diálogo, o roteador, o sistema operativo te faz questões e você só responde com yes ou no, e nós não queremos isso. Então logo de cara nós respondemos aqui com um no, ok? Então é o que a gente faz. Porém, pessoal, eu quero vos trazer um cenário um pouco mais realista, ok? Que é para a gente configurar aqui sem dificuldades. Quando a gente faz aqui a conexão dos nossos equipamentos, nós geralmente não vamos clicar no roteador físico para fazer essa configuração. Nós precisamos de um computador que está a correr lá um emulador, ok? Esse emulador aí que pode ser o PuTTY, ok? São alguns softwares esses que fazem a configuração através de linha de comando. Temos o PuTTY, temos o TerraTerm e temos também o HyperTerminal. O HyperTerminal só apresenta a versão paga, por ser aqui um equipamento, aliás, um software proprietário mesmo de certas empresas de configuração aqui dos nossos equipamentos. Não é uma versão paga. Agora, o PuTTY e o TerraTerm são softwares de código-fonte aberto, então nós podemos baixar na internet e configurar e usar para configurar, neste caso, os nossos equipamentos, ok? Então eu posso usar aqui um computador, vou colocar aqui no meu cenário um computador de configuração, pode ser um laptop. Eu puxei aqui o laptop desses ícones para o meu ambiente de trabalho, e para fazer a configuração desses nossos equipamentos nós usamos aqui um cabo, este cabo chamado cabo console, e esse nome aqui já vos remete a uma certa porta que nós temos lá no roteador, que é a porta console, uma porta de gerenciamento. Eu falei disso na última aula, ok? Então vou conectar aqui, vou selecionar este cabo aqui console, que é o cabo usado para configuração. Vou conectar no meu laptop, na porta RS232, ok? Eu conectei na porta RS232, que em geral representam as portas USB do nosso laptop. Isso quando a gente usa o adaptador correto, lógico, ok? Então depois disso vou conectar aqui no meu roteador na porta com o mesmo nome do cabo, que é a porta console, e pronto, fiz aqui a conexão. A partir desse momento eu já posso configurar o nosso roteador. E aqui no laptop nós temos que ter instalado logicamente o PuTTY, o TerraTerm ou também o HyperTerminal, que é para fazer o acesso ao nosso roteador. Então eu vou clicar neste caso no meu laptop, clico aqui no meu laptop, certo? Eu vou ampliar aqui um pouco a minha janela. Este aqui é o meu laptop, okay? Um computador normal, este aqui, okay? Precisa ter instalado lá o TerraTerm, e o TerraTerm é o exemplo da configuração desses nossos equipamentos, okay? TerraTerm é o exemplo prático de configuração desses nossos equipamentos. Então onde é que eu vou? Vou para esta opção de terminal, tem aqui escrito terminal, uma janela negra aí com um sinal de maior,
ok? Então eu vou clicar aí em Terminal, e essas configurações aqui geralmente são presentes no nosso software Hyperterminal, ok? Então não precisa alterar nada aqui, é só deixar como está por default e clicar aqui em OK. Clicou em OK, é só ele nos leva de volta ao ambiente de configuração do nosso equipamento, ok? O nosso roteador neste caso, beleza? Eu vou usar aqui uma ferramenta mágica também que vai fazer o zoom, vai facilitar a vossa visão, o Magnifier, aqui. Vou usar aqui para verem perfeitamente a nossa configuração, aí, os nossos comandos que nós vamos digitar. Aqui vem, pessoal, em primeiro lugar, conseguem ver que vem o nome do equipamento, router, ok? Mas é só, nós usamos o laptop, era suposto aparecer o laptop, né? Mas não, nós estamos a usar o Hyperterminal para fazer a conexão com o nosso roteador. Sendo assim, nós vamos clicar aqui, aqui nós conseguimos ver o nome do nosso equipamento roteador e o sinal de maior. O que é que isso representa? Geralmente neste modo aqui nós estamos no modo chamado exeg utilizador ou exeg usuário, okay? É aqui onde a gente executa basicamente os comandos para dar acesso inicial ao nosso roteador, isso é, configuramos aqui senhas para acesso ao nosso roteador. E esse é o objetivo dessa nossa aula. As configurações iniciais que nós vamos fazer nos nossos equipamentos aqui são a nível de segurança, talvez a configuração do IP. Okay. Então, este modo aqui é chamado de modo de exeg usuário. E para sair deste modo eu digito aqui um comandinho bem específico, que é o comando chamado enable. Então digitem aí comigo enable. Ao clicar o enter, que é o botão, a tecla que dá entrada aos nossos comandos no nosso roteador, ele vai passar para um outro modo. Este modo é chamado modo exeg privilegiado, ok? E qual é a característica desse modo aí? Nós temos aqui um prompt representado por um símbolo de cardinal, ou para os nossos amigos brasileiros eles chamam de jogo da velha, ok? Então este modo aqui é o modo chamado exeg privilegiado no nosso equipamento, ok? Então para sair deste modo aqui, essa aqui é uma árvore e é uma hierarquia, existe o enable, não exibe tantos comandos assim, nós podemos executar mais alguns e tal, mas não exibe tantos comandos como a gente deseja. Agora aqui no modo exeg privilegiado nós podemos fazer consultas das configurações que estão a ocorrer no nosso roteador, ok? Então aqui, para poder sair desse modo aqui, ou antes eu vou apresentar aqui alguns comandos que podem ser executados neste modo aqui. Vejam só, se eu coloco aqui um ponto de interrogação, para colocar o ponto de interrogação eu preciso fazer aqui a combinação da tecla Shift ou ponto de interrogação. Ele exibe aqui vários comandos que podem ser executados nesse modo, como por exemplo o auto, o clear, o clock, configure, connect. São vários equipamentos, até o equipamento para apagar as configurações aqui do nosso equipamento. Temos aqui este comando make dir para poder fazer aqui a criação de diretórios na nossa memória flash, ok? Então conseguimos ver aqui também o comando ping. Vamos usar esses comandos aqui para poder dar execução. Então para ver mais comandos é só clicar continuamente o enter ou simplesmente clicar a tecla espaço do seu teclado. Então ele vai exibir aí o restante. Então nós podemos fazer essa configuração aqui, okay? E um dos comandos que nós vamos usar nesse modo aqui é o comando show. Lembre-se quando eu disse que o modo exeg privilegiado geralmente faz-nos uma exibição de comandos que estão configurados no nosso roteador, ok? Então nós aqui podemos ver, vejam só aqui, show running system information, podemos visualizar aqui a informação do sistema, a informação que está a ocorrer no sistema, ok? Então deixa só para efeitos aqui verificar alguns comentários para ver se tem alguém
Aqui está, Nildo levantou a mão. Ok, ver aqui. Mesmo problema com Nildo. Elder Maluani diz isso. O terminal fica em branco, sem texto. Sansão. Se fica em branco, Sansão, é importante verificar se o teu roteador está ligado. Ok? É importante verificar se o seu roteador está ligado. Geralmente esse problema tem sido por conta do roteador desligado. Então entra no ambiente físico do seu roteador, liga o roteador e veja aí se vão ocorrer essas configurações. Depois diz algo aqui nos comentários, tá bom? Diz algo no final, certo? Vou voltar aqui para o meu ambiente Cisco. Ok? Vou começar aqui a fazer aqui as minhas configurações. Lembra-se, nós estávamos aqui em laptop. Ok? Então vou continuar aqui a explanar um pouco sobre o contexto de aplicação dos comandos. Okay? Aqui veja só, exibo o nome do equipamento e o símbolo do cardenal. É o joguinho da velha, como falam os nossos colegas brasileiros. Okay? Só parece que entrou uma mensagem. Tem aqui Nildo, no meu caso, não consegui ver como abrir o terminal. Fiquei para trás, não consegui abrir o comando para ver os atalhos. Pessoal, não fiquem desesperados, né? Porque eu vou deixar essa aula aqui no YouTube. Okay? Vou deixar a aula no YouTube. Então, para quem ficou atrás, só para não perdermos muito tempo, já passa agora 1 hora, né, da nossa aula. Então, só para não perdermos muito tempo, nós vamos regravar. Mas fiquem atentos aqui, porque é muito importante termos essa interação. Ok? Aqui vem Aladino. Na minha opinião, o formador tinha que dar um passo e nós seguirmos. Bem visto, Aladino. Mas temos pouco tempo mesmo. Talvez nas próximas aulas podemos fazer isso. Neste momento eu acredito que muita gente ficou para trás, mas o meu conselho é que ensaiem sempre, fiquem em casa a ensaiar, que é para não termos essas dificuldades nas próximas aulas, ok? Nas próximas aulas nós vamos fazer configurações um pouco mais avançadas, então é importante que vocês tenham pelo menos noção de conectorização dos nossos equipamentos ou também a configuração inicial. Aníbal pergunta como apagar todos os comandos digitados na terminal. Okay? Bom, depende do contexto. Você pode fazer um reset do seu equipamento. Pode naturalmente fazer isso. Vamos ter uma aula, um briefing sobre isso. É bem simples mesmo. 2 comandos nós conseguimos fazer isso. Agora, apagar os comandos na linha, na terminal, já é uma coisa impossível. Nós não conseguimos apagar, a não ser que a gente reinicialize o nosso roteador ou o nosso equipamento. Okay? Desculpa, Francisco Mucash. Desculpa mesmo, mas não se preocupe. Deixarei links para vocês. Okay? Deixarei link para vocês acompanharem essas aulas. Tá bom? Vamos lá, eu vou voltar aqui para o meu cenário. Já foram aceitos, ok? Vou voltar aqui ao meu laptop. Desculpem por ser assim tão rápido. Acho que estava a ser meio muito lento, mas vou desacelerar um pouco para que todos acompanhem. Ok? Vou desacelerar um pouco aqui. Recapitulando, eu estava aqui no modo exeg privilegiado. Okay? Estou aqui no modo exeg privilegiado. E para sair desse modo exeg privilegiado, eu digito um comando. Me sigam. Eu vou digitar aqui configure terminal. Assim, configure espaço terminal. Então, a partir desse momento aqui, quando eu clico Enter, eu já entro no modo de configuração global do meu equipamento. Okay? Então aqui eu posso fazer várias configurações mesmo. Vou dar aqui primeiras configurações, como por exemplo a atribuição do nome do nosso equipamento. Ao invés de ter esse nome padrão, router, nós podemos dar um nome que a gente quiser
nesse nosso contexto educacional, ok? Então vou clicar aqui Enter. Eu espero que vocês tenham executado esse comando. É só o comando que eu executei, é só esse aqui que está marcado aí a azul, ok? Que é o configure terminal. Configure terminal. Então executem esse comando aí no vosso roteador, certo? Então assim que eu clico Enter, ok? Ele já me escreve aqui esse texto que dá-me indicação de que eu só executo um comando por linha, ok? Eu só executo um comando por linha. E para eu terminar, eu só preciso fazer a combinação do botão Ctrl Z, ok? Então aqui, veja só, ele escreve o nome do equipamento padrão, que é router, e depois exibe aqui esta mensagem de config. Então isso dá a indicação de que estou no modo de configuração global do meu equipamento, certo? Ok? Depois disso, eu vou primeiro executar aqui um comando para alterar o nome do meu equipamento. Vou executar o comando para alterar o nome do equipamento. Então vamos todos, sigam-me. Vou escrever aqui o comando hostname, tudo junto. Hostname, vejam só, hostname, e depois vou escrever o nome do equipamento. Eu posso escrever aqui o nome como R1 ou simplesmente roteador 1, ok? Então posso escrever roteador 1, R1, mas vou colocar aqui um R1, que é para reduzir um pouco a espessura dos nossos comandos, ok? Então digitei aqui o hostname, atribuo o nome ao nosso equipamento. Então vou colocar aqui um Enter. Então veja só que ao executar o R1, o hostname R1, ele já altera aqui de forma automática. Ele já colocou aí, ao invés de ser router como nome padrão, ele já altera o nome do equipamento para R1, ok? É algo interessante isso, né? Posto isso, ok? Eu posso, a partir desse momento aqui, colocar uma senha ao meu equipamento. Essas são as rotinas, principais rotinas quando um administrador compra um novo equipamento, adquire um novo equipamento. Então simplesmente o que vai acontecer é que ele vai começar a atribuir nomes e senhas para a segurança desse nosso equipamento. Então é o que a gente vai fazer aqui. Em primeiro lugar, a gente vai digitar aqui o comando para poder colocar a senha. Existe uma senha padrão que nós colocamos, mas uma senha que de administrador para administradores eu não aconselho. Uma senha do nosso roteador padrão, porque ela já está em praticamente desuso, embora ainda corra nos nossos equipamentos, mas a senha já está em desuso. Então o que é que nós podemos fazer a partir de já? É só digitar aqui o comando. Vamos aplicar a senha. Comando enable, é só enable espaço password espaço e a senha que a gente quer digitar. Então podemos digitar aqui uma senha com o termo Cisco. É só digitar enable password Cisco. Okay? Então vou clicar aqui em Enter. A senha, se ele não exibe nenhuma mensagem, era suposto talvez exibir uma mensagem de alteração do nome feito com sucesso ou senha gravada com sucesso. Não, ele não exibe. Quando ele não corre o comando, geralmente ele vai te exibir uma mensagem de erro, ok? E essa mensagem é desta natureza. Eu vou digitar aqui algum comando meio bugado para mostrar-vos qual é a mensagem de erro que ele exibe. Veja só. Ele já coloca aí invalid input detected aqui. Essa mensagem aqui é de erro. Isso quer dizer que o comando que você digitou anteriormente não foi executado aqui no nosso roteador. Então veja só, o comando foi esse. E como ele não reconhece esse comando, ele vai colocar aqui invalid input detected, ok? Então simplesmente o comando não vai correr. Okay? Então se exibe essa mensagem aqui, é melhor para começarem aí a se preocuparem em resolver o problema que é exibido lá no vosso prompt, certo? Posto isso, eu vou mostrar-vos aqui que estes comandos aqui já estão em execução. Vou fazer assim, eu vou executar aqui um comando exit, que é para sair deste modo de configuração global. Okay? Colocar aqui um exit
depois um Enter. Vou clicar novamente o Enter, porque ele não me exibe aqui o nome do equipamento. Enter novamente. E ele volta para o modo de configuração, modo exeg privilegiado, perdão. Esse é o modo de exeg privilegiado. Então aqui eu vou executar o comando chamado reload para reinicializar o meu equipamento. Já está escrito aí, reload. Então eu vou clicar Enter. Ele me pergunta se eu quero proceder com a reinicialização do meu roteador. Eu vou clicar em Enter novamente. Veja só, ele vai correr aí novamente o nosso o esquema, neste caso, da memória ROM, que é a exibição da mensagem de inicialização do nosso equipamento. Vejam só, ele já terminou para mim. Espero que para vocês aí também tenha terminado. Ok? Espero que para vocês também tenha terminado. Neste momento eu vou digitar aqui o No, porque ele pergunta-me novamente se eu quero configurar no modo diálogo. Eu vou digitar aqui o comando No. Cliquei em No, depois Enter. Cliquei em Enter, novamente Enter. Então ele volta a mostrar aqui o modo exeg utilizador ou exeg usuário com router sinal de maior. Okay? Então eu vou digitar aqui novamente o comando Enable. É só Enable. Enter. Clica, a pessoa que parou no exit aí, vejo nos comentários, é só executar o comando reload. É só, deixa eu ver se tenho aqui ainda o comando. O comando é este. Deixa eu dar aqui o zoom. O comando é esse, reload. Ok? É só digitar reload. Então ele vai fazer a reinicialização do sistema. Eu estava aqui já. Depois de fazer aqui o reload do sistema, nós podemos, ele vai exibir essa mensagem. Se desejo continuar com diálogo, né, conversação com o sistema operativo iOS, eu vou digitar aqui No. Depois disso vai exibir aqui o nome do equipamento, router. Okay? Ele não gravou aquelas configurações, por quê? Vejam só que ele voltou-me a colocar aqui o router. Eu fiz isso de propósito para vos mostrar que quando a gente não grava, quando a gente não passa as nossas configurações, neste caso da linha de comando que é CLI para nossa NVRAM, e depois desligamos o equipamento, todas essas configurações se perdem automaticamente, ok? É por isso que eu fiz aqui um reload de propósito sem gravar, que é para vos mostrar esse critério, ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos voltar a executar. Para quem já havia ficado atrás aí, vamos voltar a executar os mesmos comandos, que é para podermos aqui aprimorar um pouco mais o nosso conhecimento. Então, eu vou digitar aqui novamente. É só, digitei Enable, saí do modo exeg usuário, entrei no modo exeg privilegiado, ok? Então aqui eu vou digitar o comando configure terminal, é só, configure terminal, enter, e ele já me exibe aqui que eu estou no modo de configuração global, ok? Então vamos fazer rapidamente isso, vamos colocar aqui um host name, e vamos colocar o nome do roteador. Vou colocar aqui o nome R1, enter. Veja só, ele já me altera o nome, certo? De novo, vou colocar uma palavra passe. Então vou colocar aqui um enable password Cisco, assim. Okay? Então coloco o comando e executo com Enter. Ele já colocou esses comandos de execução. Porém, se eu volto a desligar o meu roteador, nesse momento ele vai perder. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é gravar esses comandos aqui. E para gravar os comandos, eu sempre executo o comando de gravação no modo exeg privilegiado. Notem agora que nós estamos no modo de configuração global. Okay? Então o que eu vou fazer? Vou digitar aqui um exit para voltar ao modo exeg privilegiado. Enter, depois Enter novamente. E aqui vou executar o comando designado write. Write, escreve aonde? Na memória. Então vou escrever aqui write memory.
Okay? Escreve na memória. Que memória é essa? Memória NVRAM. Então, a partir desse momento, ele também vai gravar as configurações. Correto? Então, são essas configurações iniciais aqui que nós executamos. Então, é só que ele exibe aí uma mensagem. Building Configuration, ok. Não, se ele exibe essa mensagem, que é sinal de que nós já conseguimos gravar as nossas configurações aonde? Na nossa NVRAM. Então, agora com segurança, nós já podemos reinicializar o nosso roteador. Okay? Podemos fazer um restart do nosso roteador. Podemos desligar, desconectar ele da tomada e dia seguinte podemos voltar a conectar e o nosso roteador vai continuar com as mesmas configurações. Porque nós passamos esse arquivo de configuração para o Startup Config. O Startup Config é o arquivo que guarda todos os comandos ou todas as configurações que nós executamos no nosso roteador. Okay? Então, a partir desse momento, vou voltar a fazer um reload para testarmos já a nossa palavra passe. Então, vou digitar aqui reload, assim, e vou clicar Enter. Ele vai me perguntar novamente se eu desejo proceder com a reinicialização. Eu vou clicar Enter novamente para confirmar. Enter. Então ele vai voltar a fazer uma reinicialização no meu sistema. E em particular, enquanto ele faz aqui o restart, é importante salientar que em equipamento real esse processo aqui é um pouco mais lento, pessoal. É um pouco mais lento devido a vários fatores, como o processamento do próprio equipamento. Aqui no nosso simulador as coisas acontecem em um instante, em poucos segundos nós conseguimos fazer o restart desse nosso equipamento. Então veja só, depois de fazer aqui o reload, nós voltamos no modo exec privilegiado, com um novo nome já, é só que nós gravamos. Então ele vai exibir aqui um novo nome, que é o R1. Então estou no modo exec utilizador, então vou digitar aqui o comando enable, assim, enable. E há uma coisa interessante aqui que acontece. Veja só que ele já me exige uma palavra passe. E a palavra passe nós já configuramos, que é Cisco. E não fiquem com receio. Escrevam o termo Cisco ou a palavra passe que vocês configuraram aí. Pois não vai ser exibida aí. É um mecanismo de segurança que é aplicado aqui nos sistemas Cisco iOS. Okay? Então eu vou digitar aqui Cisco. É só, não apareceu nada, mas eu digitei. Vou clicar Enter. Então ele já me entra no modo exec privilegiado. Beleza? Ok? Sendo assim, eu posso continuar com as minhas configurações. Ele já me entrou aqui no modo exec privilegiado. Vou entrar agora no modo de configuração global, digitando de novo o comando configure terminal. Enter. Opa, ele negou por conta desse apóstrofe que foi colocado aí. Vou clicar Enter. Ele entra agora no modo de configuração global. Ok? Então, a partir desse momento, eu já posso fazer outras configurações. O que vamos fazer agora? Eu vou fazer aqui a configuração de uma senha de acesso à minha consola. Ou seja, antes mesmo dele me exibir o modo exec usuário, ele vai me pedir uma senha. Okay? Então, essa aí é a senha de proteção de que porta? É a senha de proteção dessa nossa porta console que é exibida aí na nossa imagem, na nossa tela. A porta console. Então, nós vamos negar com que pelo menos o utilizador, seja ele um utilizador estranho que vem e tenta aceder ao nosso roteador, não consiga pelo menos aceder. Porque lembre-se, no modo exec usuário, nós podemos também executar alguns comandos. Dentre eles, podemos executar até o comando de fazer reset ao nosso equipamento. Então, nós podemos fazer aqui a proteção dessa nossa porta aqui. Então, é o que nós vamos fazer logo a seguir. Okay? Eu vou voltar ao meu Cisco. Voltar aqui ao meu Cisco. E a linha de comando do meu roteador. Colocar aqui, vou dar aqui o zoom. O que eu vou fazer agora? Eu vou chamar pelo comando line console 0, ok? Line console 0. Vou clicar Enter. Então veja só que ele já muda. No modo de configuração global,
nós temos subconfigurações, okay? Que são configurações mais específicas. Por exemplo, neste momento eu estou a configurar aqui o modo de proteção, neste caso, da minha linha console, da minha porta console, do roteador, neste caso. Quando eu coloco 0 aqui, é sinal de que é a primeira porta, a porta na posição 0, e é a única porta que existe aí no nosso roteador. Então nós não colocamos várias outras portas, nós só colocamos essa única porta, que é a porta 0, ok? A porta na posição 0, neste caso. Então, depois desse comando line console 0, eu vou executar o outro comando, que é password. Essa password vai proteger essa minha porta. Então, vou digitar aqui o comando password, ok? E depois vou colocar aqui a palavra passe. Eu só coloquei password, espaço, a palavra passe. Eu posso colocar a mesma, lógico, posso colocar a mesma, mas isso viola os critérios de segurança dos nossos equipamentos, né? Mas como estamos aqui no aprendizado, posso colocar a mesma só para não nos complicar. Posso colocar a mesma e acrescentar aqui 1, 2, 3. Cisco 1, 2, 3. Ok? Então vou colocar aqui a password Cisco 1, 2, 3, que é a password que vai proteger a minha porta console. Ok? Então vou clicar aqui Enter. E continuando, para eu poder aceder a essa porta aqui, eu preciso passar por um processo de login. Então vou colocar aqui um login, só o termo login, para poder fazer um login nessa minha porta. Depois disso eu vou colocar aqui Enter. E pronto, já está feita a configuração aqui da porta console, da proteção da nossa porta console. Com 3 comandos apenas nós conseguimos fazer isso. Finalizando aqui as configurações, eu vou digitar aqui um comando chamado end de fim. Depois vou clicar Enter. Olha só, digitei aqui end e cliquei Enter. Então ele vai me exibir essa mensagem aqui, que estamos de volta ao modo exeg privilegiado, certo? Então aqui vou fazer novamente reload para vocês poderem ver que realmente esses comandos aqui foram executados, mas antes é importante gravar todas as configurações que a gente executa no nosso roteador. É importante posteriormente gravar. Então vou escrever aqui de novo o comando para gravar, chamado write memory, assim, e Enter. Então ele vai colocar aí que as configurações foram passadas para a nossa environment. Depois disso eu vou fazer aqui o reload. Então vou executar aqui o comando reload. Enter, vou confirmar. Enter novamente. Ele vai fazer aqui o reload. É onde ver que a primeira coisa que ele vai me pedir é uma palavra passe para eu poder ter acesso à minha porta console. Okay? Vamos deixar aqui ele terminar. Ao clicar Enter, ele já me entra com password. E ainda ele diz aqui User Access Verification. Estamos aqui a verificar o acesso ao nosso utilizador. Okay? Então eu vou digitar aqui aquela senha, a última senha que nós digitamos, que é o Cisco 123, Enter. E ele já passa agora para o modo exeg usuário. Então aqui eu vou digitar novamente o comando enable. Digitem comigo, enable, e ele volta a me pedir uma password. Essa password já é de acesso ao modo exeg privilegiado, ok? Então eu vou digitar aqui aquele comando, aquela senha que nós colocamos aí no exeg privilegiado, lembrando que ele não vai exibir aqui os caracteres da sua senha. Então vou colocar aqui um Cisco, Enter. Então ele já entra aqui no modo exeg privilegiado. Exeg privilegiado, lembrando aqui que é dado pelo prompt cardinal ou jogo da velha, ok? Então vamos dar aqui a continuidade. Posteriormente nós podemos criar aqui utilizadores ou usuários. Esses usuários aí nós criamos ele a fim de fazer uma auditoria de pessoas que fizeram login, neste caso no roteador ou no nosso equipamento, certo? Então vou colocar aqui de novo configure terminal. Coloquem comigo, configure terminal, Enter. Então estou no modo de configuração global.
vou criar aqui pelo menos 2 utilizadores desse sistema. O primeiro vai ser o super admin, aquele administrador geral do nosso sistema, aquele que vai ter todos os privilégios, ok? Então eu vou colocar aqui o comando. Esse aqui é um pouco longo, né? Então fiquem atentos aí. Eu vou colocar aqui o comando username. Ok, eu vou colocar aqui o comando username. Desculpem pessoal se estou a ser um pouco mais rápido. Vou desacelerar mais uma vez. Okay? Vou desacelerar. Vou colocar aqui um username. Vou criar o primeiro utilizador. Okay? Deixa eu arranjar um nome aqui no nosso Meet para ver se coloco aqui. Vou colocar aqui o utilizador Tomás. Okay? Então vou colocar aqui na nossa linha de comando o utilizador Tomás. Okay? Lembrando que aqui ele não tem a exibição de caracteres com acentuações. Então eu vou colocar aqui Tomás. Depois disso, eu posso oferecer a esse Tomás privilégios, né? Os privilégios vão de 1 a 15. Okay? Sendo assim, o privilégio 15 é o privilégio mais alto nível do nosso sistema, ok? Então se eu coloco aqui o privilégio 15, estamos a dizer que esse utilizador Tomás vai ter acesso a todas as configurações do nosso roteador. Ele vai fazer praticamente todas as alterações possíveis de serem feitas nos nossos roteadores. Então vou colocar aqui o comando privilege, vou colocar aqui 15, escrever aqui privilege 15. E depois posso elaborar aqui uma palavra passe para esse nosso utilizador. Pode ser essa palavra passe secret, uma palavra passe secreta, ou posso colocar aqui aquela padrão que é password, assim. Depois vou colocar aqui uma password Tomás 123. Essa aqui é a palavra passe desse nosso utilizador Tomás. Okay? Clicar aqui em Enter. E ele deu entrada a esse nosso comando. Esse é um comando um pouco mais longo, mas é um comando bastante importante esse aqui para questões de auditoria de sistemas. Em caso de alguma anomalia, a gente pode verificar através dos utilizadores que fizeram login lá quem fez a alteração, e assim nós podemos responsabilizá-lo. Okay? Vou criar aqui um segundo utilizador que não será não terá todos os privilégios, então vou reduzir um pouco mais os seus privilégios. Vou criar novamente com o comando username. Vou procurar outro estudante aqui como exemplo. Coloca o Nildon como. Vou colocar o Nildon. Ok? Vou colocar aqui o Nildon como Nilton. Nilton. Eu vou colocar aqui o Nilton. Nilton. Ok. Vou editar aqui o privilégio. Vou reduzir os privilégios que o Nilton tem. Então vou escrever aqui privilege. Posso colocar aqui a metade desse 15, 7. Significa que ele só terá metade dos privilégios do super admin, que é o Tomás. Então vou colocar aqui uma palavra passe, password. Vou colocar aqui Nilton 123. Okay? É claro que as senhas precisam ser fortes. Okay? Estamos a falar de um termo designado device hardening, com qual as senhas devem ser senhas bem fortes para evitar a questão de invasão à nossa rede. Então vou clicar aqui um Enter, né? E deu entrada aqui ao meu novo utilizador do sistema, tá bom? Então esses utilizadores podem ser usados posteriormente quando estivermos lá a ter acesso através dos nossos computadores, ok? Beleza? Então vou gravar aqui as minhas configurações. Lembre-se, a gravação é feita sempre no modo exeg privilegiado, mas existe uma macete que vocês podem executar aqui, que é atribuir aqui, antes de mais nada, o termo do,
ok? Se nós não estivermos no modo exeg privilegiado, nós podemos colocar aqui o termo do. Se a gente executa aqui o termo do write memory, ele vai gravar. Então, vou colocar aqui do write memory, enter. Então, ele vai gravar também. Não precisei estar propriamente no modo exeg privilegiado, que é este modo aqui. Mesmo no modo exeg, ou melhor, modo de configuração global, eu posso gravar aqui as minhas configurações, correto? Ok? Vou dar aqui um end para finalizar aqui as configurações, e aqui vou digitar novamente, clicar novamente o meu enter, e eu preciso ver essas minhas configurações. Eu sou um administrador e posso ver as configurações que estão a ocorrer lá no nosso sistema. Okay? Então eu posso colocar aqui o comando show running config. Essa o running config tem duplo N. Okay? Eu vou criar aqui o running config, ou de forma abreviada, eu posso só digitar aqui o comando show run. Ok? Comando show run. Então esse comando aqui ele vai fazer a verificação das configurações que estão sendo executadas no nosso sistema. Então eu vou clicar aqui em enter e veja só, em primeiro lugar ele exibe aqui o nome do equipamento. Então, R1. Exibe aqui a palavra passe. Só que existe um problema aqui. A palavra passe é nítida, é visível a olho nu. E isso aqui é um problema muito grave quando se trata de segurança de equipamentos. Okay? Então nós podemos configurar uma senha secreta. Uma senha secreta para proteger os nossos equipamentos. Indo mais além, clicando enter, 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 enter continuamente, ele vai exibir aqui, né, o nome dos utilizadores. E veja só que a palavra passe também é nítida, e isso não é bom, ok? Então nós podemos fazer aqui uma pequena alteração desses nossos parâmetros, no sentido de termos senhas criptografadas, senhas com criptografia. Então, para completar essa visualização de configurações, vocês podem clicar em enter continuamente, ou podem clicar espaço, 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 e ele vai exibir aí de novo o modo exeg privilegiado, desta forma, com R1 e um jogo da velha. Okay? Então eu posso colocar aqui o comando, okay? Posso executar aqui o comando configure terminal, enter, ok? Para voltar ao modo de configuração global, nesse modo em que eu estou, ok? E a partir deste momento eu posso começar a configurar talvez uma senha criptografada, e depois vamos fazer a exibição dessa senha só para terminar, ok? Vamos colocar aqui um enable neste modo de configuração global, okay? Tem que estar aqui o termo config entre parênteses, colocar aí o termo enable, e aqui eu vou colocar o termo secret. Quando eu coloco secret, dá a entender que esta aqui é uma senha com algum tipo de criptografia. Neste caso estamos a usar aqui a criptografia MD5, ou pode ser o MD5, dependendo neste caso da arquitetura ou do modelo do nosso roteador. Então vou colocar aqui enable secret, vou colocar aqui uma senha Cisco, vou colocar 456, enter. Então eu já dei aqui a entrada do comando para a minha senha secreta, ok? Existem vários outros comandos que podem ser executados aqui, por exemplo, para criptografar todas aquelas senhas que nós já temos lá criadas. Mas antes de mais nada, eu queria aqui só exibir, né, esta senha criptografada, que já não vai aparecer assim como está aqui, um Cisco 456. Então, ainda aqui no modo de configuração global, nós podemos executar esse comando aí para poder verificar as configurações correntes no sistema iOS. Mas para tal, nós sempre executamos antes do comando o termo do. Então vamos colocar aqui do show run.
do show run. Esse é o comando que é executado aqui, ok? Para ver as configurações do nosso roteador. Então vou clicar aqui um Enter e veja só que aquele Enable Secret é exibido aqui. Então eu vou colocar Enable Secret, está a usar aqui a criptografia tipo MD5 e a senha já não é exibida. Lembra-se que nós colocamos aí na senha Cisco 456, mas essa senha Cisco 443 é convertida aqui através de algoritmos de criptografia para uma senha um pouco mais robusta, beleza? Ok? Então essas aqui são as primeiras configurações que nós podemos executar aqui, pessoal, no nosso roteador. Vamos só gravar as nossas configurações com o comando do write memory, para gravar as nossas configurações aqui, e depois clicamos em Enter e ele vai gravar. Eu irei aqui, veja só, ele exibe aqui uma mensagem do tipo invalid input. Por quê? Porque eu escrevi o memory de forma errada, escrevi memory, ok? Então eu vou voltar aqui a escrever memory desta forma, do write memory, Enter. Então ele já grava aqui as minhas configurações, okay? Então pessoal, é assim, acho que a aula aqui ficou um pouco extensa, ficou muito extensa. Vamos tomar aqui um brief, vamos respirar um pouco, vão ensaiar isso em casa, ok? Vão ensaiar em casa tudo aquilo que nós já fizemos aqui hoje. Este vídeo aqui vai estar disponível no YouTube. Fizemos aqui questão de gravá-lo. Então amanhã eu vou fazer aqui um upload do vídeo no YouTube e depois mando o link. Para quem já é inscrito lá no canal do YouTube, pode simplesmente receber aí uma notificação, ok? E eu vou dar aqui espaço ao meu colega Vitor aqui, que é para ele poder dar aqui um briefing. Muita gente perguntou aí sobre certificações, né? Então ele vai falar sobre as certificações que nós vamos dar aqui e com certeza a gente traz aqui hoje boas notícias, ok? Então passo a palavra para o Vitor, creio que ele esteja aí a me escutar, ok? Boa noite a todos. Espero que tenham gostado da aula. Ficou essencial de tudo. Um outro ponto que o vosso formador tradicional acabou não deixando é que vamos, quando tiverem a configurar todos os comandos, melhor passarem a fazer paste and copy, colhem num ficheiro Word ou Notepad, mais ou menos para terem os comandos. Então vamos procurar trazer um exemplo quanto a isso. Amanhã no WhatsApp, por volta das 12, já teremos lá disponível todos os comandos copiados em Word, mais uma forma de conservação. Ok, eu queria falar acerca da certificação, visto que muitos questionaram acerca. Nós temos a trabalhar com essa questão da certificação. Numa fase inicial não tínhamos nenhum planejamento quanto a isso. Foi uma ideia que surgiu de atribuir-se um curso grátis de redes de computadores, mas devido ao nível de aderência e muitas questões que foram sendo levantadas acerca da certificação, acabamos indo atrás de algumas parcerias que podiam facultar esse processo. Porque, na verdade, o nosso curso vai ser muito prático e geralmente estamos a dar aquilo que muitos poucos sítios atribuem, né? Então, nós queremos difundir conhecimento sem nenhuma limitação. Esse é o planejamento. Então, eu acredito que a certificação agrega um importante valor. E nesse aspecto, firmamos uma parceria com uma entidade que disseram que podiam facultar isso. Então, nós estamos em negociação para mais ou menos essa certificação. E como é que mais ou menos ia proceder? Nós estamos a olhar uma vertente em que temos mais de 700 inscritos ou participantes no grupo do WhatsApp. E acredito que nem todo mundo vai precisar de certificação, ok? Mas existe aquele grupo minoritário que diz que vai precisar de alguma certificação. E nesses moldes nós vamos criar um grupo VIP, em que toda pessoa que disser que vai precisar de certificação, vamos dar o link e a pessoa vai poder acessar ao grupo VIP
onde lá vamos mais ou menos determinar quais seriam os termos para a mesma certificação. Porque, na verdade, pelo nosso desejo era oferecer a certificação grátis, mas a custos. Okay? Então, nesses moldes acabou não sendo possível. Então, vamos criar um grupo VIP em que lá vamos informar mais ou menos como é que seria esse procedimento. Porque vai haver duas vertentes. Podemos mandar o certificado digital, assim como podemos entregar o certificado físico. Okay? E o planejamento, com a entidade nós fomos trabalhando, eles até falaram, tipo, podiam criar um fórum em que nós podemos fazer a entrega de certificação com alguns órgãos, nesse caso da mídia, em que pudesse registrar um momento, porque é uma iniciativa única. Okay? Então, mas nesse aspecto ainda estamos a trabalhar nisso e acredito que uma informação mais profunda, a partir da próxima semana vamos ter. Okay? Então, para poder clarificar quais são as dúvidas, mas fica a essência, que vai se criar um grupo VIP, quem achar que vai precisar da certificação vai passar por lá e vamos entrar nesses conceitos mais ou menos para poder trabalhar. Ok? Então, pessoal, é mais ou menos isso. Então, estamos aqui no nosso curso de redes, já deu start, se podem ver, é algo sério. Estamos a procurar investir nosso tempo, nossa dedicação para cada planejamento. Okay? Então, pedimos a valorização da vossa parte, assim como nós também estamos a valorizar cada momento vosso nessa plataforma. Vamos dar espaço agora para, caso as pessoas tenham alguma dúvida a respeito da aula ou acerca da certificação. Mas, de uma forma muito breve, podemos falar acerca da certificação, depois podemos deixar os comentários ou algumas dúvidas no grupo do WhatsApp, porque o vídeo estará disponível amanhã, acredito que nas primeiras horas. E quanto ao número de questionário, vamos voltar a trabalhar como fizemos na última aula no WhatsApp, vamos responder todas as dúvidas, todas as questões. O vídeo acredito que vai clarificar, é só uma questão de fazer um replay e assim fica o essencial. Mas está aberta a sessão, podem abrir os micros e vamos falar de uma forma individual para podermos contratarmos com um pouco de tempo, precisamos agir. Alguém? Pessoal? Excelência. Boa noite, Leonardo. Exato. Exato. É um bom que estamos a ter em nota. Mais alguém? Estamos com um ponto de jornada. Na próxima aula vamos reduzir o nível de velocidade e tal, para poder atender a todos. Boa noite. Ok, Nildo, estou de volta. É bem simples a sua questão. A gente coloca o do write memory geralmente quando a gente não encontra-se no modo exeg privilegiado. Estamos juntos, né? Okay? Eu estava aí a apontar aí os modos que nós podemos usá-los. E o modo exeg privilegiado é que faz a permissão de gravação. Então, se a gente não está nesse modo, simplesmente a gente coloca aí o termo do. Okay? O termo do serve para nos auxiliar a gravar em qualquer modo em que a gente nos encontrar. Estamos juntos, né? Okay? Então, basicamente é essa a diferença entre o do write memory e o write memory.
ok? O write memory é executado quando a gente está no modo exec privilegiado. Agora o do write memory nós executamos quando a gente está em qualquer outro modo, ok? Sendo assim, acho que esclarece. Esqueci-me aqui da outra dúvida, outra questão tua. Pode repetir? Privilégios. De privilégio, né? Ok. Em geral, nós colocamos o número de privilégios para colocar níveis a esses nossos utilizadores. Vamos lá supor assim, você chega numa empresa, é um super admin, ok? Você é que faz o controle de todos os sistemas informáticos daquela empresa. Então, se você é um super admin, você merece todos os privilégios possíveis para você poder alterar ou fazer as configurações da sua rede. Agora, imagine só, chega um estagiário nessa sua empresa. Será que você vai dar a ele todos os privilégios? Não vai dar. É daí que nós reduzimos um pouco os privilégios a esse nosso utilizador, correto? Okay? O usuário ele vai ter acesso a simples coisas. Ele pode fazer aí pequenas verificações, pequenas alterações, mas o mais importante no nosso roteador ele já não vai ter acesso. Estamos juntos, né? É daí a importância de nós ditarmos aí os privilégios de acesso aos nossos equipamentos, ok? Exatamente, varia de pessoa para pessoa, correto, ok? O comando exit é executado em geral para a gente recuar um modo. Veja só, quando a gente está no modo de configuração global, se a gente executa aí um comando exit, a gente volta para o modo anterior. E qual é o modo anterior? Algo de configuração global, qual é o modo anterior? É o exeg privilegiado. Exato. Então a gente só recua um passo. Agora veja só que eu implementei aí um outro comando que é o end. O end, não importa em que modo eu esteja, ele vai voltar para o primeiro modo, que é o modo exeg privilegiado. Estamos juntos? Exatamente. Então ele vai sair de todos os modos, ele vai pular os passos todos e vai direto ao modo inicial, que é o exeg privilegiado. Correto? Isso. Ok. Ok, senhores, eu acredito que podemos deixar as mais questões no grupo do WhatsApp. Vou deixar ele aberto. Então, nesta feita, podemos deixar lá as questões para poder facilitar aquilo que é o nosso nível de resposta. Podemos elaborar um nível de respostas dedicado para todos e de uma forma facilitar, só para não estender aqui o nível da gravação e da própria aula. Então, eu acredito que precisamos fazer isso, tá? A nossa aula, acredito que vamos encerrar por aí. E, senhores, façam valia dos vídeos que vamos deixar. A questão da repetição do mesmo será de grande valia para poder aperfeiçoar aquilo que é o nível de comando, porque se forem a ver, foram vários detalhes. Isso aí geralmente damos em pouco em dias, né? Mas como é um curso de duração de um mês, então estamos a procurar aprofundar. Então a questão da gravação acaba facilitando aquilo que é o mesmo, a questão da repetição para poder adequar o conhecimento. Então creio que hoje vamos ficar por aqui. Amanhã vamos tecer alguns comentários, vamos trazer aquilo que foi prometido e vamos avançar, pessoal. Então o futuro é agora. Deixarem questões no WhatsApp. Questões no WhatsApp podem deixar lá. Então vamos abrir o grupo, podem elaborar uma questão precisa, deixem lá, depois vamos pegar todas as questões e vamos começar a responder. Até no grupo, pessoal.
deixar. Foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Sai lá dele também. Já terminou? Eu gostei de ler o e-mail aqui. Fica uma, parece. Vai ser amanhã. Amanhã. Estás aqui amanhã? Vou terminar a sessão. Vamos lá o grupo aí, Vitor. Sabes que vais ficar a responder sozinho. Não foi, agora. Mas abre lá. Já abri, estou a pensar. Eu disse para deixar, eu disse que é para responder. Estás aqui? Pode fechar. Ai, planificar a aula. Ai, planificar isso tudo bem? Era maninho, mano. E olha, por mim tinha que mostrar a montanha daquela brincadeira de primeiro jogo. Não, mas ali, a vez de fazer uns vídeos mais básicos agora. Tipo, pouca coisa aí, vamos antes de desistir. Eu vou mandar um vídeo aí. Não, a ideia é vamos fazer o vídeo com Bem essa simples. configuração, tipo uma cena aleatória, manda-se esse gravado, né? Yeah. Depois faz um simples, manda-se para eles receberem